Agora eu vou começar a entender de fato o que é inteligência artificial. É uma parte muito importante para começar a entender esse lance de o que seria a IA. O que é inteligência artificial para vocês, né? Essa pergunta que eu faço para vocês, mas claro, eu vou responder aqui, né? A IA nada mais é que uma máquina, certo? E essa máquina ela vai imitar o raciocínio humano, certo? Então o que ela vai acontecer? A gente vai fazer com que ela vá aprender, desculpa, vai decidir e também vai resolver problemas. E ela tenta pensar como se fosse uma pessoa. Por quê? Cada pergunta que a gente faz lá no prompt, o que acontece? Baseado na pergunta, ou então nos pedidos que você faz, nem sempre é uma pergunta, geralmente ela vai elaborar respostas, certo? Então ela vai, na generativa, por exemplo, já que a gente entrou na parte generativa, ela vai começar a fazer pesquisa, né, de informações, seja em slides oferecidos na internet, vídeos no YouTube, se ele tiver os acessos, dependendo do programa que usa a inteligência artificial, né, nesse caso. E daí o que acontece? Ele vai começar a elaborar as respostas, ok? Então esse é o primeiro ponto, né? Então, por isso que a IA ela é um processo irreversível de acelerar a transformação digital, ou seja, cada vez mais que ela recebe informações, né, dos humanos, ela começa a criar as redes neurais, nesse caso aí, e em seguida depois vai criando cada vez mais informações elaboradas, né? E ele vai criando, obviamente, nesse caso aí. A ampliação dessa capacidade também de análise de resposta para resolução de problemas, então ele vai criar N possibilidades de resposta, né? Uma diferente da outra. Por isso que você vê que as IAs, quando você pede uma resposta diferente em seguida, numa sequência, do prompt que você usa, aí o que acontece? Ela começa a criar respostas mais diferentes possíveis, certo? E que acontece muito. Também a expansão de fronteira do conhecimento, com criação de produtos e negócios inovadores nesse caso aí, né? E as empresas precisam entender esse movimento para se manterem competitivas. O que está acontecendo nesse caso aí com as empresas, né? Eles começam a usar a IA como se fosse uma forma não só de assistente virtual, mas também como base de informações, principalmente para banco de dados, nesse caso aí, certo? Então, campanhas de marketing, assim como também parte administrativa e entre outras, já começam a usar as inteligências artificiais, beleza? Então já começa por aí. E aí o que acontece? É quando o computador ele pensa sozinho com base em informações e exemplos, né, que você passa. Nem sempre são só textos, só para lembrar. Às vezes você passa uma imagem, você coloca uma descrição, às vezes você coloca um áudio também, certo? Às vezes essa informação pode converter também em texto, como por exemplo, Notebook LM lá, que é da Google, né? Você coloca uns textos, uns PDF lá para estudo e ele pode criar, por exemplo, um podcast, entendeu? Com inteligência artificial, certo? Eu vou mostrar isso nas partes práticas, né? A gente for usar alguns aplicativos desktop também para celular. Uma outra coisa também, então, nesse caso, não depende de comandos de códigos de desenvolvedor, ou seja, não precisa de códigos de programação, nesse caso aí. Então, quando a gente for ver na prática, a gente vai criar muito mais essa questão das perguntas, né? E também solicitando informações, certo? E uma outra coisa também, ó, os assistentes virtuais, tradutores, filtros de fotos, recomendação de vídeo, são alguns exemplos que você pode usar na inteligência artificial. Eu, por exemplo, quando eu vou criar lá para o canal do YouTube, que é o Jornal Dev Tomás, por exemplo, lá eu uso algumas imagens para deixar mais nítida, nesse caso aí. Então, necessariamente, não precisa ser só texto. Pode ser usado também para imagem, elaborar também thumbnails, né? Eu não gosto de usar 100% e aí, nesse sentido, varia um pouco, né? Obviamente, eu uso também lá o Photoshop e outros programas, certo? Para ficar mais elaborado, certo? Então já começa por aí, mas ajuda muito nesse sentido. E aqui, ó, tem a questão da IA e automação. Há uma confusão, inclusive, sobre esse assunto, né? No caso a IA, o que ela vai fazer? No caso a inteligência artificial, ela vai criar um processo que passa no
de processo de passo a passo no automático, né? Para que seja altamente adaptável, ou seja, cada informação que ela recebe, ela vai se adaptando e vai moldando os tipos de informações. Por exemplo, tu tem informações relacionadas à história, você quer estar estudando história, por exemplo. Então, quando você coloca no texto no prompt, para você enviar para a IA, ela vai absorvendo essas informações e vai adaptando e vai melhorando. Caso ela errar alguma coisa, você pode notificá-la. Também não é à toa que existe o positivo e negativo em alguns aplicativos. O OpenAI já tem isso, entendeu? E você pode explicar o porquê. E daí ele vai corrigindo aos poucos, entendeu? Então ele vai aprender e vai evoluindo, entendeu? Por isso que existe o lance das redes neurais, beleza? Para vocês entenderem. E a automação, o que que acontece? A automação tem um propósito que é executar tarefas repetitivas de forma eficiente a partir das regras pré-definidas e pré-programadas. Ou seja, na indústria, por exemplo, onde tem essas máquinas gigantes aqui, o que que acontece? E também tem outros tipos, não tem só automotivo não. Tem, por exemplo, já na Coreia, o pessoal está usando cafeterias para 100 pessoas no caso. Então existe um sistema de automação já, certo? Onde mede temperatura, coloca a quantidade de pozinho de café e tal. Então esse também é um outro exemplo. Então ele já executa tarefas repetitivas nesse caso aí, ou seja, ele faz a mesma coisa, certo? Nos processos de trabalho, entendeu? Que é no caso as máquinas que fazem. Então, mas é possível usar IA com automação também? Sim, mas acho que só o exemplo disso que eu posso citar é o 8N8, que é aquele site onde você cria, que é um aplicativo na nuvem, onde você cria automações e alinhando com inteligência artificial. É um exemplo à parte, que eu posso mostrar depois. Então a IA, o que que ela faz? Ela aprende com os dados e melhora sozinha. Nesse caso aí, claro, com a ajuda de humanos. Nesse caso, apesar dela fazer sozinha com redes neurais, mas tem a questão dos humanos ainda para usar, né? E a automação só repete as tarefas pré-programadas, nesse caso, ou seja, que já tem um padrão, já tem um algoritmo, certo? Ou mais de um algoritmo também, dependendo do tipo de automação que você for usar. E aqui alguns exemplos, ó, para você entender melhor essa lógica, né? Por exemplo, ó, esse do lado esquerdo aqui é um limpador, é um tipo um empregado robotizado, né? Não sei o nome, desculpa. E aí o que acontece? O que que esse, desculpa, o que que esse robô faz? Quando ele vai limpar a casa, a gente tem que tirar, obviamente, os objetos, né? Ele faz primeiro o reconhecimento do local, né? Inclusive onde tem paredes, objetos, nesse caso aí. Depois que ele faz esse reconhecimento, é que ele começa a fazer a limpeza do chão e depois a secagem, certo? Ou seja, tem uma inteligência artificial usada aqui para fazer. E ele faz de uma forma aleatória de acordo com o que ele achar melhor limpar numa sequência, né? Ou seja, vai andar pela casa e vai começar a limpar. E cada vez mais que ele for limpar a casa, ele vai melhorando. Ele vai mapeando também, certo? O local. Ou seja, então já aqui tem inteligência artificial. Diferente, por exemplo, de um cronômetro automático, o que acontece? Esses cronômetros aqui, pode ser o mais simples, até de relógio mesmo. Ele só vai ter uma lógica de programação, não vai ter IA nesse caso aqui, já automatizado, tudo prontinho. E assim que você aperta o botão, ele só vai cronometrar o tempo. Aí até chegar no ponto, você vai ter que parar. Ou então ele pode estar pré-programado também. Tem uns de 5, tem uns de 10 minutos. No próprio celular mesmo você pode ver isso aí como exemplo, certo? Então essa é a diferença entre automação e IA, beleza? Dúvidas vocês podem perguntar também nos comentários, nos grupos também do WhatsApp, tranquilo? Continuando o assunto, só que agora tem um lance do algoritmo. Há uma confusão muito grande para quem está começando a entrar no universo de TI, que há aquele lance, o algoritmo do Instagram, o algoritmo. Que diabos é algoritmo, né? O algoritmo, na verdade, ele é uma sequência de passos, igual a uma receita de bolo. Ou seja, a gente faz a programação, que é no caso de lógica de programação, que é a questão da entrada dos dados, depois tem o processamento, que seria os cálculos não só aritméticos, mas lógicos, e depois disso que tem a saída, que a gente recebe as respostas na tela, certo? Ou seja,
O algoritmo nada mais é que um passo a passo na programação, ou seja, da lógica de programação, com os códigos, nesse caso aí, entendeu? Pode ser cálculos aritméticos e cálculos lógicos, né? De decisões, e entre outros tipos. Geralmente ele tem esses dois tipos. A IA, ela usa vários algoritmos, nesse caso aí, para aprender a decidir. Não é à toa que toda vez que o cara vai aprender a programar na IA, o que que acontece? Ele pede uma explicação sobre, por exemplo, o uso de comentários. Ele vai dar mais de um exemplo de algoritmo, nesse caso aí, entendeu? Então, outro exemplo também, como fazer cálculos de adição, subtração, ele vai dar N exemplos e N formas de fazer também, certo? Então, nesse caso aí, a IA ela tem essa possibilidade de criar mais de um algoritmo para ser usado ou para ser aprendido também, beleza? Então já começa por aí. Os tipos de inteligência artificial. Esse também é um ponto muito importante da gente entender, porque daqui que a gente vai começar a perceber que existe vários tipos de inteligência artificial, né? Os tipos. Nesse primeiro aqui, a gente vai falar da parte fraca, né? Até a super, né? Então, ela vai desempenhar tarefas específicas, né? Ilimitadas, né? A forte, ela vai criar para fazer uma ampla gama de tarefas de forma semelhante aos humanos, nesse caso aqui. E a super é ainda um modelo hipotético, ou seja, ainda tá em desenvolvimento, mas que já veio para superar a inteligência humana e já está começando a surgir, beleza? Isso aqui está mais perto do que vocês imaginam. Então, a inteligência, a IA fraca, né, nesse caso aqui, ela faz tarefas específicas, ou seja, de acordo com o que você pede de forma limitada, né? Enquanto que a forte, ela pensa como um ser humano, ou seja, ela desenvolve sozinha, em boa parte. Beleza? Vou botar aqui. E aqui alguns exemplos, né? Esses exemplos são os tipos de inteligência artificial. Por exemplo, na IA fraca vai começar a ter o chatbot, sistema de recomendação, análise de dados. Mas por que que ela é fraca, já que tem o chatbot? Porque justamente ela vai começar a ser desenvolvida, ainda precisa de alterações humanas, nesse caso aí, certo? E na IA forte vai ter os assistentes virtuais avançados, ou seja, eles vão estar mais evoluídos. E depois disso, diagnóstico e solução de problemas, ou seja, um exemplo que eu vou dar para vocês é na OpenAI. O que, que eu faço? Eu tenho uma placa de vídeo e eu criei um prompt só para ela entender sobre a placa de vídeo. Boa parte dos problemas que eu resolvo, caso eu não tenha um técnico, eu costumo saber os problemas através da placa-mãe. Aí ele me dá, por exemplo, as ideias de informações, como por exemplo, para você resolver esse tipo de problema com essa placa, você tem que fazer isso, isso e isso. Ver a BIOS, ver a possibilidade disso, dá N possibilidades, né? Nesse caso aí. Então, nesse caso já tem um prompt específico só para placas de vídeo ou em um outro só para PC, né? Das especificações, né? Tem outros também que eu uso para banco de dados, para aprender sobre banco de dados, SQL. Aí eu começo a tirar dúvidas nele, entendeu? Nesse caso aí, e entre outros exemplos. E claro, eu vou adaptando, né? Esse prompt, no caso. Vou colocar aqui. Pronto. Então, a IA fraca, ela tem N exemplos, né? Como, por exemplo, chatbots, recomendações de vídeos no YouTube também, filtros de redes sociais. Por exemplo, os filtros, quando você vai criar lá no Facebook, por exemplo, você pode filtrar também o tipo de conteúdo que você quer ver, certo? Tradutores automáticos também são usados nas IAs fracas, tanto que eles não saem 100% perfeito. Às vezes você precisa corrigir humanamente, certo? Então essas IAs executam funções limitadas e bem já definidas, né? A IA forte nesse caso aqui são robôs humanoides, né? Que inclusive na China já está começando a ter robôs humanoides bem avançados, né? Sistemas que raciocinam e aprendem sozinho, né? E pesquisas sobre consciência artificial, que é uma parada que é bem polêmica, inclusive. Que ainda estão em desenvolvimento e é tema de estudo. Pode ser que chegue, mas ele já está começando, certo? E para fechar aqui, uma reflexão para vocês aí que estão vendo o curso, ó. A IA, ela não é uma mágica, entendeu? No caso, a IA ela envolve lógica e aprendizado. Ou seja, ela ainda vai depender dos humanos, de certa forma,
certo? A gente não sei o futuro disso aqui, entendeu? Mas eu não duvido que evolua isso aqui, minha opinião. Ela já faz parte da nossa rotina, ou seja, eu, por exemplo, já uso muito IA. Inclusive, para criar os cursos da DT Academy, eu já uso para criar informações, eu pesquiso algumas coisas a mais, claro, eu uso outras, não só OpenAI, né? Eu uso outras, como Notebook LM, entre outros. E entender que isso é o primeiro passo para o futuro, né? Ou seja, o que a gente tem que entender aqui? Que inteligência artificial, ela ainda depende muito da gente. Aliás, uma definição melhor. Nós precisamos nos adaptar. Por exemplo, um jornalista, quando ele vai escrever um texto, alguma coisa, ele pode usar IA para agilizar o processo, mas depois ele pode melhorar o texto humanamente. Principalmente você vai ver uma coisa muito comum, as frases, elas costumam repetir, entendeu? Entre outras coisas. Então, o jornalista ele pode. O regionalismo também, que é uma coisa que não sei se a IA já evoluído nessa parte aqui, mas o jornalista, o cara que escreve o texto de copyright, por exemplo, ele pode melhorar o texto, entendeu? Ele pode agilizar, entendeu? Então dá para criar N prompts, tanto que nas aulas seguintes eu vou mostrar exemplos de prompts que eu criei para vocês usarem no dia a dia de vocês, para vocês perceberem o quanto que ajuda muito na agilidade de processo, certo? Então, sempre quando você for aprender inteligência artificial, veja N possibilidades de você usar para o seu trabalho e você também adaptar e ganhar tempo, beleza? Então, basicamente, essas aulas de hoje de inteligência artificial teórica terminaram aqui essa parte, né? Mas vai ter um monte de vez em quando. Agora, o que eu vou fazer? Vou criar uma parte de prática e outras partes com teóricas ainda, beleza? Então, vou continuar aqui para seguirmos em frente.